Fala galera! Agora que já vimos o passo a passo para a administração de insulina nas seringas, agora vamos ver também como é esse passo a passo para a administração das insulinas em canetas. Então, gente, o passo a passo para a administração de insulina nas canetas, a gente vai primeiro certificar qual tipo de caneta que você vai estar utilizando, né? A gente pode ter as canetas descartáveis, que já vêm com o refil de insulina acoplado, né? Ou a gente pode também ter a caneta recarregável, onde a gente vai proceder com o acoplamento do cartucho na caneta para proceder com a administração, ok? Então agora a gente vai mostrar o exemplo para a administração da caneta recarregável. Então, o primeiro passo a passo, assim como no caso das seringas de insulina, a gente vai lavar as mãos, né, com água e sabão, secar, e aí a gente vai reunir o material necessário, canetas de insulina, refis, agulha, algodão e álcool, e aí a gente vai começar o passo a passo. No caso da caneta recarregável, eu vou inserir o refil de insulina na caneta, rosquear até que esse refil ele esteja fixo. E aí agora, gente, eu vou fazer a limpeza do bocal do refil com algodão e álcool. Então, fiz a limpeza do refil e agora eu vou inserir a agulha de insulina nesse refil da caneta. Então, retirei o lacre da agulha, vou rosquear aqui a agulha até que a gente consiga travar, para saber que essa agulha está bem afixada. Retiro o protetor externo, certo? Vou retirar também o protetor interno e aí a gente vai fazer uma etapa que é a comprovação do fluxo de insulina. Isso é importante para garantir que a agulha da insulina está com o fluxo pérvio. Então, nós vamos selecionar de 1 a 2 unidades de insulina. E aí, depois que eu selecionei essas 2 unidades de insulina, eu vou proceder com empurrando o êmbolo. Vi que a gotinha de insulina ela apareceu aqui na ponta da agulha, então isso vai garantir que o fluxo ele está pérvio. E aí, gente, agora nós vamos realizar a seleção da dose de insulina que está prescrita. Aqui no exemplo nós vamos selecionar 10 unidades de insulina, ok? E aí nós vamos preparar para a aplicação no local de insulina. Lembrando que antes da administração, também vamos realizar a limpeza do local de aplicação com algodão e álcool a 70%. Vamos aguardar que esse álcool evapore e aí sim vamos realizar a administração na caneta. Então, a administração na caneta, também dependendo do tamanho da agulha, a gente vai ter a angulação diferente. Essa agulha é de 4 milímetros, então a angulação vai ser a 90 graus. Vou realizar a prega ou não, porque no caso da agulha de 4 milímetros, a prega ela pode ser dispensável. E aí sim, nós vamos realizar a administração, pressionar o botão injetor da caneta até que a dose volte para o zero, certo? Depois que a gente infundiu toda a insulina, a gente vai se certificar que a gente vai aguardar o tempo adequado, que são 10 segundos, antes de fazer a retirada da agulha da caneta. Porque se a gente tirar antes disso, pode acontecer de ainda haver um retorno de insulina, ainda haver um fluxo de insulina na ponta da agulha. E aí, depois desses 10 segundos, a gente vai o quê? Retirar a caneta e a aplicação, ela está adequada, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos remover essa agulha da caneta e proceder com o descarte adequado dessa agulha no recipiente de material pérfuro cortante. Então, gente, só lembrando também que no caso das insulinas, das canetas de insulinas recarregáveis, a gente vai ter o cuidado de ter atenção quanto ao refil de insulina. Por quê? O refil de insulina, ele vai ser correspondente ao tipo de caneta. Então, por exemplo, eu não posso usar
um determinado refil de insulina de uma marca numa caneta que não seja dessa marca correspondente, porque eles vão ter especificidades, tamanhos diferentes. Então, mostrar aqui para vocês 2 exemplos de refis na caneta, como eles são diferentes, olha. Né? No caso desse refil e dessa caneta específica, você vai acoplar a agulha na própria caneta. Então, o local para rosquear já é da caneta. No caso dessa outra caneta que eu estou mostrando para vocês, recarregável, o refil ele já vai ter o dispositivo para fazer o acoplamento da caneta, rosqueando no próprio refil. Então, daí a importância da gente ter esse cuidado para que não haja nenhum risco de erro na administração decorrente desse acoplamento inadequado. Então, gente, também lembrar a importância das agulhas, porque no caso, a depender do dispositivo, a gente vai utilizar um refil diferente, mas no caso das agulhas, elas são universais. Então, em geral, as agulhas elas vão poder ser acopladas a qualquer tipo de caneta, seja descartável, seja reutilizável. Então, com isso, finalizamos o passo a passo para as práticas seguras no caso da administração de canetas. Até mais!